Fala galera, o Carlos passando aqui, galerinha. Estamos em ano eleitoral, né? Teremos eleição para presidente, deputado, senador, essa galerinha aí. E o que acontece? A esquerda vive o ano inteiro mentindo, só que a cada 4 anos eles intensificam a sua mentira. Tudo com qual intenção? Induzir você que está me assistindo ao erro. Igual o Lula disse recentemente que o político precisa mentir. Se ele não mentir, ele não ganha as eleições. Ou, destrua, igual o Lula falou, que eles precisam destruir a imagem do concorrente, do inimigo, do adversário, para ele tirar a credibilidade daquela pessoa e ele sair por cima. Ele disse em entrevistas isso. Por isso que o Lula está querendo fugir dos debates aí agora, esse ano, porque se ele falar o que ele pensa, o que ele acha, vai ficar muito na cara, né? Então, vamos lá. Eu vou desmentir uma coisa que o PT, a esquerda, está falando, voltou a falar para induzir você ao erro. Eles estão dizendo que Bolsonaro é genocida, que Bolsonaro matou 700 mil pessoas e que se o filho do Bolsonaro, o Flávio, ganhar, ele vai matar mais 700 mil pessoas. Eles estão criando essa fake news, eles estão criando essa mentira. E muitos vão acreditar. Mas olha, com relação ao Bolsonaro sendo genocida, vamos avaliar aqui os fatos, para você ver que a esquerda é assim, quando não está mentindo, está roubando, quando está roubando, está mentindo. Veja bem, eles dizem que Bolsonaro é genocida, mas o Covid surgiu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. Então, olha para você ver, o vírus surgiu lá na China, cujo é um país socialista, é um país de esquerda, mas a culpa é do Bolsonaro, sendo que esse vírus aqui, matou pessoas no planeta inteiro. Morreu gente nos Estados Unidos, morreu gente na França, na Alemanha, em Espanha, no Portugal, lá nos países africanos. Morreu gente no planeta inteiro. Mas só que no Brasil que a culpa é de Bolsonaro. Aí vão falar que Bolsonaro não queria comprar vacina, que Bolsonaro demorou para comprar as vacinas. Isso é outra mentira. Mas com relação a Bolsonaro ser genocida, eu vou trazer para você aqui que não sabe o que significa genocida. Genocida é a pessoa ou o governo responsável pelo extermínio deliberado, total ou parcial de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, que vem da junção grego genus, família, raça, ou o latim, caedere, matar. Para quem quiser ler o resto da reportagem, está aí, Então, vou citar um exemplo de genocida. O Hitler era um genocida, porque ele pegou o povo de Israel, os judeus, mandou lá para a Polônia, para os campos de concentração e mandou matar eles nas câmaras de gás. Isso é ser genocida. Agora, então quer dizer que o Bolsonaro mandou a China criar um vírus. Sendo que, detalhe, o país que mais lucrou vendendo máscara, luvas, aparelhos respiratórios para o planeta inteiro foi a China. A China foi o país que mais ganhou dinheiro com o vírus, mas isso ninguém fala. Então tá aí, genocida significa isso. Um exemplo de genocida, Hitler. Bolsonaro não mandou criar vírus nenhum. Com relação a Bolsonaro ter demorado a comprar vacina, tá aqui, outra coisa. Para quem não sabe, no Brasil existe Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela é a agência reguladora federal responsável por proteger a saúde da população. Ponto. Ela fiscaliza, controla a qualidade e segurança de alimentos, medicamentos, cosméticos, vacinas, produtos médicos e até o controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras. Então, quer dizer, como é que você queria que o presidente de uma nação igual o Brasil liberasse ou comprasse uma vacina que, primeiro, se ela não tinha eficácia comprovada e se ela não faria mal para alguém? Porque já pensou se aplicar numa pessoa uma vacina que, em vez de fazer bem, em vez de curar, você vai depois fazer o laudo médico e dar lá a causa da morte? Morreu por causa dessa vacina, na verdade aplicou um veneno na pessoa. Então, a agência que controla isso é a Anvisa. E enquanto a Anvisa não liberou, chegou pro presidente e falou assim, olha, pode vacinar as pessoas com essa vacina. Ele não vacinou, porque ele não poderia cometer o quê? Crime de responsabilidade. E quando foi, caso que a Anvisa liberou para tomar essas vacinas? Tá aí, a Anvisa liberou as primeiras vacinas contra o Covid no Brasil em 17 de janeiro de 2021.
E quando foi que o Brasil vacinou a primeira pessoa? Tá aí também, que no dia 17 de janeiro de 2021. Inclusive, a primeira pessoa que recebeu a vacina foi essa moça aí, ó, Mônica. Então, assim, no mesmo dia que a Anvisa chegou para o governo federal e falou assim: ok, pode usar essas vacinas aqui, que elas são boas, elas têm resultado, eficácia comprovada e não vai fazer mal para a saúde de ninguém. Porque imagina você tomar um remédio que, em vez de fazer bem, vai fazer mal, prejudica a sua saúde. Aí sim seria um crime de responsabilidade. Então, meus amigos, estamos em período eleitoral, muita mentira é contada. Essa esquerda, o DNA da esquerda é exatamente esse, quando não está mentindo, está roubando. Tudo isso para induzir você, meu amigo, ao erro. Felizmente esse vídeo não vai chegar a todos. Então, assim, vai ter gente que, mesmo eu trazendo essas provas, materiais concretos, ainda não vai acreditar, ainda vai falar que eu que estou mentindo. Vai passar pano para as coisas erradas desse governo, que desde 2003 está lá, petrolão, mensalão, corrupção lá dentro dos Correios, triplex, Cid Atibaia, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, propina, Banco Master, INSS. Eles mentem, eles fazem de tudo para continuar o poder, para continuar roubando os brasileiros. Infelizmente, os brasileiros parece que vendem aos olhos e, como se diz, né, o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver. Que o brasileiro, infelizmente, tem uma facilidade enorme em acreditar numa mentira, mas uma dificuldade tremenda em reconhecer que estava errado e acreditar na verdade, infelizmente. Então, tá aí o vídeo. Para aqueles que ficam falando que Bolsonaro é genocida, tá aí, é só acompanhar o vídeo. Então, você que está assistindo aí, desde já te agradeço, muito obrigado, Deus abençoe você. Pode comentar, pode compartilhar esse vídeo, fique à vontade. Galera, fica com Deus, Deus abençoe todo mundo e fui.